Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Mota, este é o canal Calhamaço e vocês são sempre muito bem-vindos por aqui. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O que Terá Acontecido a Baby Jane. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, para o YouTube entender que este é um conteúdo relevante, que é um bom vídeo e recomendar para mais pessoas. É muito importante, não custa nada. Se inscreva no canal porque tem muito conteúdo interessante por aqui, tem muito unboxing, porque eu estou começando a minha coleção de livros agora. Tem muitos vídeos de resenhas também por aqui, então fica por aqui porque tem livros de todos os gêneros, de terror, de romance, de livros cristãos, de livros teológicos, tem de tudo por aqui. Então se inscreva, fica por aqui porque tem muito conteúdo interessante. E vai me seguir no Instagram, porque por lá eu compartilho em tempo real as minhas leituras com vocês, as minhas impressões. Se você já leu o livro que eu estou lendo no momento, a gente pode conversar um pouquinho pela DM, né? Não dou spoilers por lá, mas a gente conversa um pouquinho mais sobre livros. Vou deixar o meu Instagram aqui para vocês também. Bom, gente, a minha edição desse livro é da Dark Side Books, tá? O ano passado, quando eu comecei a fazer a minha coleção, eu fiquei encantada. Eu não conhecia tantas editoras, tantos livros assim, porque eu sempre lia muitos livros da biblioteca da minha escola, né? E aí não tinha condições de comprar. Quando comecei a comprar, fui descobrindo as editoras, descobrindo os gêneros, descobrindo os livros. E eu gostei muito, gente, dessa capa aqui, desse livro e da sinopse dele também. Ele é almofadado, tá? É fofinha a capa dele. E eu lembro que quando eu vi esse livro, eu acho que foi no canal da Duda Menezes que eu vi ele, e eu achei lindo, maravilhoso, só que ele estava esgotado há muito tempo. E quando voltou, ele estava muito caro, ele estava por uns 60 e poucos reais. E aí eu consegui comprar ele na Black Friday do ano passado, ou foi no fim do ano, não sei, por uns 35 reais, ou foi 34 reais. E eu fiquei muito feliz com a minha aquisição. E ele estava ali há tanto tempo guardado, gente, que eu resolvi ler. Esse rodeio todo para dizer que finalmente eu peguei esse livro para ler, depois de um ano quase parado ali na estante, eu resolvi pegar ele para ler. A edição é belíssima, né? Dispensa comentários as edições da Dark Side, eu sou completamente apaixonada. Estou fazendo coleção de muitos livros da Dark Side. E eu peguei esse livro para ler. O único ponto, assim, que me deixou um pouquinho entristecida foi a diagramação, porque eu acho que vocês já conhecem a diagramação da Dark Side, né? As linhas são muito juntinhas. Então, às vezes, você tá lendo um parágrafo e se perde ali porque é muito juntinho, aí você tem que voltar e ler de novo. Mas, no geral, eu gostei muito, tá? Do livro. E essa questão dificultou um pouquinho a experiência de leitura, mas, no geral, ok. Consegui ler. Demorei, mas li, tá? Esse livro é classificado como um terror gótico e ele inspirou um filme muito antigo também, bem famoso, né? Um clássico do cinema com Joan Crawford e Bette Davis, que são essas duas senhoras aqui, ó. Depois que eu terminei de ler o livro, eu fui procurar um pouco mais e tem, se eu não me engano, partes do filme ou é ele completo no YouTube, tá? Mas eu não cheguei a assistir completamente. E o livro conta a história das duas irmãs Hudson, né? A Jane e a Blush. A Jane é a irmã mais velha e desde criança a Jane é uma criança famosa. Ela é dançarina, ela é uma dançarina infantil e ela quem sustenta toda a família, é dela que vem todo o dinheiro que sustenta a família. E como uma criança criada na mídia, os pais fazendo de tudo, né, para deixar ela cada vez mais famosa, acabou que a Jane se tornou uma criança extremamente detestável. Assim, o livro coloca a Jane como uma criança detestável, mal criada, mas os pais fazem todas as vontades dela porque é ela que sustenta a família, né? E esse início da história não fala muito da Blush, nós não ouvimos muito sobre a Blush aqui no início da história, e depois já dá um salto assim e vamos para quando elas estão mais idosas, mais de 50 anos depois, e estão morando as duas juntas numa casa assim bem grande, casa de pessoas famosas, né, que foram famosas, e nós sabemos que uma das irmãs Hudson, né, a Blush, ela sofreu um acidente muito grave, um acidente cheio de mistérios e suspeitas, e que ela está numa cadeira de rodas e ela parou a carreira dela no auge. A Blush acabou ficando famosa também, muito famosa, mais famosa até que a Jane, que ela era muito bonita, muito talentosa, estava assim, era uma estrela em ascensão, e nessa ascensão ela acabou ficando sofrendo esse acidente e ficou na cadeira de rodas, né? Dependendo da irmã dela, dependendo da Jane. E elas estão morando juntas há anos
né? E ninguém sabe muito delas porque elas mal saem de casa. Aqui nós vemos duas vizinhas especulando, né? Como é que elas vivem, porque elas nunca saem, né? O mistério por trás desse acidente da Blush, né? E aqui surgem várias especulações e desde o início fica transparecendo que foi a Jane, né, que causou esse acidente. A Blush aqui no livro, ela tem muito medo da Jane, porque ela é alcoolista, tá? Não estão usando mais a palavra alcoólatra, né? Agora estão usando alcoolista. Então, a Jane é alcoolista e ela tem umas atitudes muito suspeitas, né? E aí no desenrolar dessa história a gente vai ficando apreensivo com algumas atitudes aqui da Jane e da Blush também. E, gente, essa história me deixou muito instigada, muito curiosa para saber o que estava acontecendo. É um ritmo assim mais parado, tá? Não é aquele suspense que você vai ficando, meu Deus, o que vai acontecer a seguir, o que vai acontecer a seguir. Não chega a esse ponto. No final fica mais assim. O início e o meio do livro é aquela leitura mais parada, que você só vai pegando ali as nuances psicológicas do livro, você só vai absorvendo ali o relacionamento delas, entendendo como que é o relacionamento, o que causou tudo aquilo, né? Porque os filmes da Blush começam a passar, os filmes famosos dela começam a passar novamente na televisão, e isso desencadeia muitas emoções nas duas. Então nós vemos essa relação de duas irmãs, né, criadas aí para mídia, criadas no ambiente de Hollywood, né, criadas também em meio a um ambiente muito tóxico, né. E o final desse livro, gente, me deixou assim no chão, porque não é aquela coisa de explodir a cabeça, sabe? Mas devido à relação dessas duas irmãs, você acredita, você vai sendo levado para uma conclusão que não é o que realmente está acontecendo, né? E eu fiquei assim impressionada, eu gostei muito. Não é aquela coisa mirabolante, meu Deus, que uau, mas eu gostei muito das nuances psicológicas desse livro. Aqui a gente vê duas pessoas com transtornos, né, com transtornos de personalidade, com transtornos mentais, né? Então eu gostei demais dessa história, gostei muito mesmo de ver o narcisismo aqui sendo bem retratado nessa história. Gostei muito, gente, gostei muito mesmo dessa história. Tem pouquíssimas resenhas dele aqui no YouTube, mas eu gostei muito, tá? Fica aqui a minha recomendação pra você. Não é o livro pra todas as pessoas, eu entendo, tá? É um terror gótico, mas não tem nada nojento assim no livro, tá? Não tem nada tão sombrio assim. Eu acho que o que mais trata aqui são essas nuances psicológicas mesmo, né? Desse relacionamento tóxico dessas duas irmãs. Gostei muito e conta a história, né? A maior parte do livro é a história da Jane e da Blush, porém tem mais 3 contos aqui nesse livro. Eu não gostei tanto assim dos contos. Eu acho que o primeiro eu gostei mais. Eu gostei bastante do primeiro, na verdade, que conta a história de uma mulher que foi acusada de um crime, e aí no final a gente fica meio, meu Deus, o que aconteceu, sabe? No final dá uma explicação assim, só que você tem que parar um pouquinho. Pelo menos eu tive que parar um pouquinho e pensar. Aí quando eu entendi, eu falei, eita, interessante. Gostei do primeiro conto, e os 2 últimos eu não gostei não. Os 2 últimos foi bem fraquinho, tá? Os últimos 2 contos. Mas a história da Baby Jane e o primeiro conto eu gostei bastante. Me conta se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler ele. A minha nota para esse livro eu não classifiquei ainda no Scooby, mas eu vou dar nota 4 para ele, tá? Gostei bastante, nota 4 é uma nota muito boa. Vou dar nota 4 e eu amo essa edição, achei lindíssima. Provavelmente em um futuro distante eu vá reler, porque a história ainda está bem fresca na minha memória. Me conta aqui se você já leu esse livro, se você tem interesse, se está na sua lista de desejos, se você já ouviu falar desse livro ou se é o seu primeiro contato. Vamos bater um papo aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo para vocês e até mais!